caminho, ajuda a caminhar. Oração, comunhão, alegria, palavra que ensina a amar. É Deus sempre conosco, de dia, de noite, disposto a andar. Escola dominical, na vida é presente, é tradição, compromisso, é alegria da gente. É tradição, compromisso, é alegria da gente. Não perca a hora, vamos embora. Jesus quer transformar nossa história. Olá, vamos aí para a lição de número 11. E nós estamos nessa revista, essa revista que fala do comportamento do crente, questão da ética, ou seja, são as nossas práticas. São as nossas práticas na sociedade, na família, com as pessoas com as quais nós nos relacionamos. E a ética com relação ao nosso relacionamento com Deus. E nós estamos na lição de número 11. E hoje nós temos a lição, o tema, o seguinte: honrando aos pais. E vamos para o versículo, para o texto lá em Êxodo 20, versículo 12, que diz o seguinte: honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, nós estamos estudando os 10 mandamentos e a gente observa que os primeiros mandamentos é o nosso relacionamento com Deus, né? É a nossa convivência, a nossa prática com o nosso pai. E o primeiro relacionamento do homem com o homem é interessante, é justamente o mandamento para a família, para os pais, para os filhos, né? É um mandamento que envolve a família e um mandamento que envolve uma promessa. Ou seja, se você honrar, você vai ter dias em abundância, né? É interessante como esse relacionamento, ele tem os dois lados da moeda. Honrar, né? Ir bem na nossa caminhada, ir bem na nossa jornada. E esse mandamento, ele anda um tanto quanto esquecido. Quando a gente olha os noticiários, quando a gente olha as notícias, a gente percebe que é justamente o contrário que tem sendo visto, ouvido e praticado em nossa sociedade hoje. O que a gente observa na nossa sociedade hoje? Filhos que consideram seus pais ultrapassados, que não ouvem os seus pais, que não dão atenção ao que seus pais dizem. Os idosos extremamente desvalorizados, numa época em que eles precisam de mais carinho, de mais atenção, é justamente em que eles não estão recebendo isso, da sociedade, da família e do Estado. Nós vemos também, com relação à família, né? Vamos pegar a família, nesse mandamento, a gente vê agressões, né? Agressões entre pais, agressões pais e filhos, agressões do marido com a esposa, o índice de agressão altíssimo, principalmente nessa época de pandemia, né? Em que a gente está vivendo ainda esse processo de pandemia, que não foi ainda totalmente, nós ainda estamos sofrendo as consequências. A gente observa como as pessoas passaram por violências, inclusive violências dentro das suas famílias. E o segundo momento da nossa lição, a gente vai para Colossenses 3:20, que diz o seguinte: vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. E aqui a gente vai pensar numa fase da vida em que os pais já estão mais velhos, os pais já estão mais frágeis, eles dependem mais dos filhos fisicamente, financeiramente, emocionalmente, né? E é interessante que a gente vê, isto é agradável ao Senhor. O filho cuide do seu pai. Às vezes até uma palavra, né? Um filho que está longe, um filho que está distante,
Um filho que muitas vezes não pode estar com seu pai ou com a sua mãe, mas como uma palavra, um telefonema, né? Um afeto, um carinho, faz toda a diferença na vida dessa pessoa. Às vezes, naquele dia, é justamente isso que essa pessoa está precisando. De ouvir, né? Que ela é importante, de ouvir o quanto que ela é especial. E ouvir, né? E perceber que está sendo lembrada. No terceiro momento da nossa lição, a gente percebe o seguinte: os pais têm a função do sustento, de sustentar. E sustentar em que planos? Fisicamente, dá o sustento físico, o sustento emocional e o sustento o quê? Espiritual. O pai é o exemplo, é ele que vai mostrando, é ele que vai orientando. Mesmo que o seu filho, ou que nós filhos, não entendamos aquelas orientações que são passadas para a gente naquele momento. Mas é importante que o pai fale. Isto é função do pai. A Bíblia fala isso. O pai tem a obrigação de quê? De orientar, de exortar, né? De chamar a atenção, de puxar, dar um puxão de orelha na pessoa. Às vezes até adultos, né? Até adultos, nós também precisamos de receber o quê? Um puxão de orelha dos nossos pais. Que alguém chegue pra gente e fale o seguinte: não é assim que é para fazer. Faça desse jeito. Faça desse jeito que você irá bem. E lá em Deuteronômio 6, versículos 6 e 7, diz o seguinte: e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás pelo caminho, deitando-te e levantando-te. É muito claro aqui, falar sempre, levantando, deitando no caminho, sempre exortando, sempre ensinando. Que é isso que Deus faz com a gente. Ele está sempre ali nos exortando. E essa exortação, essa orientação, ela vem através da Bíblia. É lendo a Bíblia é que o Pai vai mostrando onde nossa vida tem que ser, onde que temos que mudar, onde que temos que aparar aquela aresta. Né? O Pai faz isso com o Filho. Né? O nosso Pai faz isso com a gente. E materialmente também, os pais fazem isso. E lá em Provérbios 3, versículos 11 e 12, diz o seguinte: filho meu, não rejeites a correção do Senhor, e não te enojes da tua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Muitas vezes a gente não entende por que a gente está passando por determinadas situações em nossa vida. Mas lá na frente a gente vai entender que é o Pai nos educando, o Pai nos fortalecendo. Né? E muitas vezes as lutas, os problemas em nossas vidas, eles são extremamente pedagógicos. Como assim? Deus mostrando o que fazer, que estamos errados e que temos que seguir um novo caminho. E a mesma coisa aqui, nesse versículo fala: não rejeites, aceite a correção. Em qual fase da vida você estiver, esteja sempre atento ao que o Pai está falando. E para os pais também tem um mandamento. Para os pais também segue um ensino que está lá em Colossenses 3:21. Vós pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Então o pai também tem que entender que os filhos são diferentes. Eles têm caminhos diferentes. Então o pai tem que ter o quê? Sabedoria para educar e educar essas pessoas que são diferentes e que vão seguir caminhos diferentes, vão constituir as suas famílias, vão ter filhos e vão continuar por aí. Então o pai também, ele tem que entender cada filho, entender a situação, o propósito de cada um, né? E que os filhos, assim como os dedos das mãos, eles são diferentes, mas todos têm uma base, né? Pai e mãe, base de toda essa família.
E lá em Efésios 6:3 diz o seguinte: para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, a partir do momento que a gente cumpre esse mandamento, que a gente honra, que a gente obedece, que a gente ajuda, auxilia, às vezes até auxílio financeiro, né? Muitas vezes o filho tem que auxiliar os pais financeiramente. A gente vai observar o seguinte: a gente tem uma recompensa para tudo isso. Isso é muito claro lá na Bíblia. Há uma recompensa. Há uma recompensa para quem honra. E aí, meus queridos, como estamos sendo como filhos, né? Como estamos tratando os nossos pais? Como estamos tratando os nossos pais que são idosos? Será que nós estamos ajudando? Será que nós estamos tendo sabedoria nessa fase da vida deles que eles precisam tanto? E os pais, como será que estão tratando a cada um de seus filhos? Porque o pai, independente da fase em que ele esteja, ele tem que sempre mostrar o caminho para o seu filho. E no nosso momento musical hoje, nós vamos ter uma música que é A Família de Deus. Vamos lá? Sou feliz porque sou da família de Deus. Meu Jesus com seu sangue já me lavou. Sou seu herdeiro e com Cristo eu vou, porque sou da família de Deus. Quais irmãos nós vivemos em paz e amor, um ao outro ajudando nos momentos de dor. Se juntos choramos quando as lágrimas vêm, nos momentos felizes nós sorrimos também. Sou feliz porque sou da família de Deus. Meu Jesus com seu sangue já me lavou. Sou seu herdeiro e com Cristo eu vou, porque sou da família de Deus. Qual um órfão sem destino, no mundo vaguei, e hoje eu pertenço à família de um rei. Jesus deu-me tudo, fez-me forte e feliz, e encontrei na família tudo que sempre quis. Sou feliz porque sou da família de Deus. Meu Jesus com seu sangue já me lavou. Sou seu herdeiro e com Cristo eu vou, porque sou da família de Deus. Meus queridos, nós estamos no mês de maio, mês da família. E mais do que nunca nós temos que interceder pelas nossas famílias, né? Família é projeto de Deus. Nós temos sempre colocar os nossos queridos, os nossos amados nas mãos do Pai. Então vamos primeiro agradecer. Agradecer a Deus pela vida,
pelos nossos familiares. Vamos agradecer porque estamos aqui no mês de maio de 2022. E vamos interceder pelas nossas famílias, por famílias que estão passando por momentos difíceis, financeiramente, emocionalmente, relacionamentos que foram quebrados, né? Atritos, problemas de saúde. Vamos interceder pelas nossas famílias. Vamos sempre colocar as nossas famílias no trono do Pai. Vamos interceder pelo nosso país, pelo Brasil. Esse ano, principalmente, nós temos que clamar pelo nosso país. Todo momento em que a gente lembrar. É um momento de decisões políticas. E num momento como esse, nós temos que clamar ao Pai. Vamos orar pela Rússia e pela Ucrânia. Esses países que estão aí nesse processo de guerra e que estão afetando a todos. Inclusive nós aqui. Estamos vendo como as coisas estão ficando cada dia mais difíceis. Vamos interceder por esses dois países. Vamos orar pelos missionários. Os missionários da nossa igreja, graças a Deus nós temos missionários de nossa igreja, famílias missionárias em Minas Gerais, no Brasil e no mundo. Vamos interceder pelas famílias. Vamos interceder pela Igreja Batista das Alterosas, os nossos projetos, o novo local, esse local seja um local de bênção. Vamos orar pelas pessoas que estão em alguns ministérios, tomando decisões. Vamos interceder por essas pessoas, para que Deus levante novas pessoas e principalmente para que haja harmonia. Nós pensamos diferentes, somos pessoas diferentes, mas precisamos estar unidos nesse momento. Vamos interceder, vamos pedir a Deus por isso. Vamos orar pelo pastor Valquimar, a Lídia e a Laís, para que Deus abençoe essa família que em breve estará conosco. Vamos interceder por essa família. Vamos orar pelos idosos, pelos enfermos, para que Deus fortaleça essas famílias, essas pessoas, e também as pessoas que tratam dos idosos e dos enfermos, para que Deus esteja abençoando. Vamos orar pelos nossos dízimos e pelas ofertas, pelas pessoas que estão fazendo e por algumas pessoas que estão impossibilitadas, para que elas possam fazer em breve. E vamos orar, meus queridos, por esse grupo que eu tenho sempre colocado aqui para vocês em oração. Pessoas que estão tristes, desanimadas, que ainda não voltaram ao nosso convívio. Vamos interceder por essas pessoas. E na medida do possível, vamos entrar em contato com essa pessoa. Às vezes uma pessoa que você lembra, nossa, tanto tempo que eu não vejo essa pessoa, né? Vamos tentar entrar em contato com essas pessoas. Às vezes ela está precisando justamente de uma palavra nossa. A todos, uma boa semana e até breve. E nesse momento vamos ficar em pé e vamos cantar 2 cânticos. E enquanto cantamos, os irmãos que têm os seus dízimos e ofertas podem depositar aqui agora no gasofilácio. Deus para sempre. Me alegro por te bem dizer, levantarei as minhas mãos.
Tu és amor e és paciente, Tu és fiel sempre ao teu coração. Por Tua bondade eu sigo cantando, 10.000 razões para Te adorar. Minha alma canta ao Senhor, Teu nome louvarei. Bendiga todo meu ser, ao Senhor, sempre o louvarei. E quando então se findar o dia e eu sem forças não puder suportar, ainda assim minha alma seguirá cantando. Por 10.000 anos e por muito mais, bem forte, minha alma canta ao Senhor, Teu nome louvarei. Bendiga todo meu ser, ao Senhor, sempre o louvarei. Minha alma canta ao Senhor, Teu nome louvarei. Bendiga todo meu ser, ao Senhor, sempre o louvarei. Amém. Bom dia, queridos e queridas. Graça e paz a cada um, amém? Dia especial, né? Dia celebrativo, comemorativo, dia em que nós temos o prazer de expressar o nosso amor, nossa gratidão às nossas mães, e é isso que eu queria que a gente pensasse nisso nessa manhã. Então quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 3, verso de número 20. E a gente vai nessa manhã meditar sobre o tema a honra de ser mãe. O texto de Gênesis 3:20 será o nosso texto de base, mas a gente terá outros textos para percorrermos. A honra de ser mãe. Todos acharam? Diz-nos assim o texto sagrado: Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. Amém? Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Vamos elevar os nossos pensamentos ao Senhor. Santo Deus, maravilhoso Pai, mais uma vez estamos aqui diante da Tua presença, rogando ao Senhor pela Tua direção, que o Senhor possa nos iluminar, ó Pai, o entendimento, a fim de que possamos alcançar aquilo que o Senhor quer falar com a gente nessa manhã. Que no nome do Senhor Jesus a gente possa, Deus, ouvir do Senhor a palavra que o Senhor tem para cada um de nós, e em especial as mães aqui presentes. Fala conosco, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a Bíblia mostra para a gente desde o início que quando Deus nos criou, Ele nos cria
e a gente sabe a ordem, né? Cria o homem primeiro, Adão, primeiro homem, primeiro humano, mas Deus ele também cria a mulher. E aí tem algumas pessoas que dizem que o homem foi criado primeiro, porque geralmente vem um rascunho, né? Para depois vir a obra-prima. É verdade isso? Não sei. Será isso, meu irmão Juto? Bom, não há nada na Bíblia sobre isso. Não tem nada, né? São as más línguas, né? Não sei não, estou com o senhor. Eu só vou com aquilo que está na Bíblia. Mas a verdade é que Deus, quando Ele vai criar a mulher, Ele cria a mulher e Ele dá a incumbência do homem de dar o seu nome, né? Dar o nome da mulher para ela. E Adão então deu à sua mulher o nome de Eva. A gente, quando olha no hebraico, o nome Eva, ele comunica vários significados, né? Pode ser traduzido como vivente, pode ser também traduzido como humanidade, ou também pode ser entendido como mãe. Essas variações, né, da língua hebraica é muito especial. E aí o texto de Gênesis capítulo 3, verso 20, fala que Adão deu à sua mulher o nome de mãe, e ele já comunica o objetivo, dizendo que sim, ela seria representante, né, seria parte dessa constituição da humanidade, mas ela também seria mãe. E aí a gente precisa aqui alcançar o entendimento que mãe aqui, já viram um ditado? Fala assim, o marido chega em casa e fala, você, hoje eu trabalhei, fiz isso, fiz aquilo, fiz assado, pronto. E aí ele olha para a esposa, e você? Eu só cuidei dos filhos. É como se fosse algo insignificante. Na verdade, uma das maiores atribuições para uma mulher, principalmente a gente vendo as mulheres nos dias de hoje, tão equiparadas, né, em termos de cargos aos homens, mas uma das maiores tarefas em que nós homens, de forma alguma, podemos nos colocar nessa condição, é o papel ou é a função de ser mãe. Algo muito peculiar. Tem como abaixar um pouquinho? Está dando retorno. Obrigado. Não, pode aumentar mais. Isso. Algo muito peculiar. E aí, deixa eu compartilhar aqui uma história com os irmãos, só para a gente entender aqui a necessidade de honrar, né, de entendermos o quanto mãe precisa ser honrada. Conta a história de uma jovem, mulher, esposa, mãe, que certa vez chega num consultório, né, numa terapia, numa sessão, e ela começa a desabafar com o terapeuta, explicitando o seu esgotamento emocional, físico, né, psicológico. E no meio dessa sessão, depois de muito desabafo, o terapeuta olha para ela e diz o seguinte: olha, o que a gente percebe é que você se dedica 50% do seu tempo ao seu trabalho. Você se dedica mais 50% ao seu marido. E você se dedica 50% aos seus filhos. Aí você pode olhar e falar, mas a matemática não fecha, né? Pois é, com mãe a matemática nunca fecha, porque ela sempre se dedica para além. Isso é uma característica muito específica do ser de mãe, algo muito particular. Por isso a gente, nessa mensagem, vai aqui de alguma forma prestigiar as mães aqui presentes, trazendo aqui
a honra de ser mãe. Eu queria então que os irmãos e irmãs nos seguissem aqui e pensassem em primeiro lugar que a honra de ser mãe, primeiro é reconhecida pelo próprio Deus. Deus, ele tem honrado o ser mãe. Deus tem dado a essas mulheres o privilégio de ser mãe. E quando eu falo de privilégio, é porque exatamente quem é mãe sabe o que é desfrutar de uma porção daquilo que Deus é. Se vocês observarem, as mães, ela têm em si, na sua natureza, a capacidade geradora, né? Capacidade de dar luz ao que é de Deus, ao que é muito específico de Deus, né? Deus é o Criador, Deus é que gera, Deus que dá a luz, né? E compartilha essa especificidade com as mães, né? Especificamente. Deus também dá o privilégio, e aí a gente tem na história uma mãe muito privilegiada, que é uma mulher que foi escolhida para ser a mãe do Deus menino, né? Daquele que se fez carne. Nós não somos como os católicos, né? Que acreditam que Maria é mãe de Deus. Ela não é mãe de Deus. Nós entendemos perfeitamente que Maria é mãe de Jesus, né? E a gente entende que Jesus é o Deus encarnado, mas ela é mãe na condição humana, mas não na condição espiritual. E aí é um privilégio, é uma forma de Deus estar honrando essa mulher e a todas as mulheres em si, né? O fato de poder dar à luz, o fato de comunicar, inclusive, coisas específicas do próprio Deus. A gente vê, por exemplo, elementos do amor incondicional impressos no coração, no caráter do ser de mãe, coisa do próprio Deus. Então Deus honra a mãe com esse privilégio, né? As mulheres com esse privilégio de ser mãe, dando a elas essas possibilidades de vivenciar algo muito específico, muito peculiar, que só mãe consegue viver, né? Deus também convoca a todos a honrar as nossas mães. Somos chamados a honrar as nossas mães. E aí eu quero então primeiro falar para a gente como marido, não como filhos. A Bíblia nos chama como maridos a apreciar e a apoiar a nossa esposa, principalmente ela como mães. Quero convidar os irmãos a Pedro, capítulo 3, verso de número 7. Vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. O apóstolo Pedro convida os maridos a honrarem as suas esposas, a honrarem as suas mulheres, principalmente no exercício, né, no seu pleno exercício como mãe. Essa é uma responsabilidade de nós homens honrar as mães, né, dos nossos filhos. E aí agora como filhos, a gente também é chamado a honrar as nossas mães. Convido os irmãos a abrirem as Bíblias, lá no texto de Provérbios capítulo 15. Na verdade, se a gente quisesse fundamentar em outros textos, o livro de Provérbios é extenso em orientações, em conselhos que visam a honrar a mãe. Mas eu quero destacar apenas um. Provérbios capítulo 15, também o verso de número 20.
Provérbios capítulo 15, verso de número 20. Diz assim: o filho sábio, ele dá alegria a seu pai, mas o tolo despreza a sua mãe. Como é que a gente, como filho, honra a nossa mãe? Na verdade, se você entende que a sua mãe, a nossa mãe, é um instrumento de Deus para abençoar a nossa vida, para nos instruir, para nos mostrar o caminho, para nos mostrar inclusive o próprio amor de Deus, a partir do momento que desprezamos a nossa mãe, estamos deixando de honrá-la, estamos deixando de considerá-la, e é um dever nosso como filho, é mandamento da palavra: honrarás teu pai e tua mãe, para que seja bem sucedido, para que tudo vá bem e seja bem sucedido. E uma forma então da gente estar honrando a nossa mãe é exatamente não desprezando tudo que ela representa, tudo que ela significa, tudo que ela tem nos passado, tudo que ela tem transmitido, não somente em palavras, em atitudes, em pequenos gestos, em diversas formas. Eu estava lendo hoje de manhã no status de um conhecido meu, uma tirinha dizendo assim: feliz dias daquela que diz, se eu for aí você vai ver. Feliz dia daquela que, se eu achar, eu vou esfregar na sua cara. Feliz dia daquela que diz, eu vou contar até 3. A gente vê que ser mãe não é fácil, mas ser mãe é um privilégio, É algo que eu fico pensando, vocês como mães, o quão prazeroso é ver os seus filhos crescendo, amadurecendo, ver os seus filhos criando asas, alçando voos, mas também deixando rastros, marcas daquilo que você cultivou na vida dele, impressões que você deixou na vida dele, marcas que vão ser seguidas pro resto da vida, ainda que você não esteja mais com ele um dia, porque é natural que isso aconteça. Eu falo que eu, por exemplo, estou comemorando o Dia das Mães sem ter a minha mãe aqui presente. Eu acredito que muitos também estejam nessa situação, mas a gente honra a memória da nossa mãe, a gente honra aquilo que ela significou na nossa vida. Isso é uma forma também de honrá-la, e assim como filhos devemos agir dessa forma. E por fim, Deus convoca as mães a serem dignas de honra. A gente já viu que Deus honra a mãe, a gente viu que Deus chama maridos, esposos e filhos a honrarem, mas Deus também chama as próprias mães a serem dignas de honra. Infelizmente, muitas mulheres que dão à luz não se colocam na condição de serem dignas de serem chamadas mães. Infelizmente, acabam por pecar numa conduta ou por N motivos, N razões. A verdade é que existe uma orientação muito clara da palavra do Senhor que faz com que a mãe se porte de forma digna de ser honrada. Um dos textos que eu quero compartilhar com os irmãos, ainda aí no livro de Provérbios, encontra-se no capítulo 31 de Provérbios, e a gente poderia talvez ressaltar aqui vários versos desse capítulo, porque na verdade o livro de Provérbios, um livro recheado de sabedorias, recheados de conselhos, ele termina da melhor maneira possível. Eu fico brincando que não poderia terminar de outra forma. Salomão, aqui na sua coletânea de textos,
de sabedoria, sapienciais, nós temos aqui o texto que são uma coletânea de orientações de uma mãe para um rei, um filho que é rei, que ali precisa ser alguém que tem a responsabilidade de conduzir, de presidir, de governar, mas ele tem por trás alguém que tem marcas e que tem referências para que ele possa se apoiar, ele possa se sustentar e assim então ele possa exercer o seu papel com dignidade. O texto que eu quero compartilhar está no capítulo 31, no verso de número 30, onde nos diz assim: a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. A mãe que é digna de honra não é aquela mãe aparentemente ou esteticamente maravilhosa. Isso é só um complemento. A mãe que é digna de honra, a mãe que deve ser honrada, é essa mãe que teme ao Senhor e que o reflexo do temor do Senhor é impresso no caráter dos seus filhos. Se você hoje é uma pessoa de direita, de bem, sabe qual é o caminho, cada um de nós devemos a Deus, mas também podemos colocar um pouquinho na conta das nossas mães. Elas fizeram um bom trabalho, foram instrumentos afiados na mão do Senhor, às vezes nas suas limitações, nas suas dificuldades, mas sendo orientadas, direcionadas pelo Senhor, pelo seu temor a Ele, fazendo e nos permitindo então ser quem somos, graças a esse ser que Deus nos privilegiou de ter a companhia. Seja digna de honra, haja como alguém que demonstre as marcas de Cristo em sua vida. Quero concluir fazendo aqui outras considerações. Ainda no capítulo 31 de Provérbios, a gente vê aqui algumas características específicas dessa mãe digna de honra. O texto, no verso de número 27, diz-nos assim, aliás, 26, fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos seus negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos sempre levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Isso é uma mãe digna de honra. Isso é você se portar e agir de forma a ser uma mãe digna de honra. Que Deus possa continuar honrando a sua vida, que seus esposos possam continuar te honrando, que seus filhos possam te honrar, não só em vida, mas por todo o tempo, ainda que em memória, e que você possa continuar sendo uma mãe honrada, digna, para a glória de Deus. Que Deus abençoe e felicidade a cada uma das mamães aqui presentes. Amém? Vamos. Pai amado, Pai querido, agradecemos ao Senhor pela Tua palavra nessa manhã. Agradecemos ao Senhor porque temos o privilégio de honrar as nossas mães. Glorificamos ao Senhor pela vida de cada uma delas, ó Pai, de cada mamãe aqui presente. Que o Senhor Deus possa derramar porções dobradas, ó Pai, da Tua sabedoria, do Teu amor, e que possamos aprender com elas a cada dia mais sobre Ti. Que possamos ver o Senhor
nas suas vidas, ó Pai. Que possamos, ó Deus, entender, compreender o Teu amor por nós, por meio do amor que ela tem por nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de termos nossas mães como nossa referência, como nosso porto seguro, como nosso alicerce. Sabemos, ó Deus, que isso é uma dádiva que vem de Ti, ó Pai, por isso somos gratos. E é no nome de Jesus que oramos, agradecendo por esse momento tão importante, tão precioso de honrar e glorificar ao Senhor, honrando as nossas mães. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. A mãe que teme ao Senhor, essa será louvada. Nós vamos fazer esse recitativo bíblico, como se encontra impresso. Leiamos. A mãe que teme ao Senhor reconhece a sua grandeza. E realizas feitos maravilhosos. Só tu és Deus. A mãe que teme ao Senhor busca a sua direção no viver. Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tenha o teu nome. A mãe que teme ao Senhor busca o reino de Deus em primeiro lugar. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as
que teme ao Senhor deposita sua confiança somente em Deus. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele te agirá. A mãe que teme ao Senhor reflete constantemente a alegria. Vamos lá, mamães? A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Em Deus temos gloriado continuamente e para sempre louvaremos o teu nome. Amém? É uma alegria ser mãe, não é mesmo? E aí as mamães, dentro do boletim veio o encarte, tem lá as mensagens, as mães que ainda não leram, depois podem ler, cada mensagem bonita. Eu também recebi mensagem lá da Sara e da Sofia, né? E agora o departamento infantil vai ter um momento. Eu vou ler antes disso uma pequena poesia. O presente materno. Um sorriso caprichado, um abraço bem apertado, um beijo carinhoso, um presente esperado. Não precisa ter riqueza para agradar com clareza. Basta um simples gesto e já exalta sua nobreza. Para você neste dia, uma demonstração de amor. Sei que é pouco, mas você merece, pois grandioso é seu coração. Assim rabisco esse verso com muita dedicação a você, todas as mães queridas, como forma de gratidão. Amém? A Sara e a Sofia, nesse momento, vem cá. Mãe, sou grata por tudo que fez por mim. Cada gesto de carinho que recebi, nunca vou esquecer como eu amo você. Tantas alegrias nós iremos viver. Mãe, sou grata por tudo que fez por mim. Cada gesto de carinho que recebi, nunca vou esquecer como eu amo você. Tantas alegrias nós iremos viver. Mãe, que Deus abençoe sua vida. És a rosa mais linda do meu jardim. Mãe, que Deus abençoe sua vida. És a rosa mais linda do meu jardim. Mamãe, que Deus abençoe sua vida. És a rosa mais linda do meu jardim. Mamãe, eu te amo. Obrigado, Senhor, por esta manhã, que podemos, ó Deus, estarmos aqui reunidos como igreja do Senhor, para prestarmos esse culto a Ti, ó Pai. Ainda nesse momento, queremos agradecer, ó Pai, pela vida de cada mamãe aqui presente. O Senhor continue, Deus, derramando a Tua graça, derramando, ó Deus, a Tua sabedoria,
derramando o teu amor. Que o Senhor possa ser com cada uma, fortalecendo-as nas suas necessidades, sejam elas físicas, psicológicas, emocionais. O Senhor continue, Deus, direcionando a vida de cada uma delas, instrumento do Senhor nas nossas vidas. Graças te damos por hoje, por tudo que foi feito. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Deus abençoe a todos e a todas. Feliz Dia das Mães.